Olá, meu nome é Ana Carlota Niero, educadora, psicóloga, e aqui nós vamos direto ao assunto. Olá, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sono dos bebês. Sono é um assunto bastante complexo e longo, então é bem provável que a gente tenha aí vários vídeos falando sobre esse assunto. O sono ele é muito importante porque ele é reparador. O cérebro precisa desse momento de sono para o corpo também poder se restabelecer, poder descansar. E quando a gente pensa no sono dos bebês, isso ainda é mais forte, porque o bebê dorme muitas horas por dia, né? E assim, às vezes a gente tem até a impressão de que ele não interage com a gente pela quantidade de horas que ele dorme. Mas esse tempo de sono é muito importante. Durante o sono são liberados principalmente os hormônios do crescimento. Então aquelas coisas que a gente ouvia das pessoas antigas, que diziam assim, deixa dormir que enquanto dorme cresce, tem um fundo de verdade, né? Pesquisas depois foram feitas e se descobriu isso, que durante o sono esses hormônios do crescimento são liberados no corpo. Então é muito importante que a gente ofereça ao bebê um espaço adequado para que esse sono aconteça. Então eu sugiro aos pais, mães e aos cuidadores que estão aqui me ouvindo que cuide desse espaço, né? Prepare esse espaço aonde vai acontecer o sono. E quando eu venho acompanhando algumas gestantes, é muito comum a gente perceber o quanto elas se dedicam, né? E quanto o pai e mãe se dedica para montar o quarto do seu bebê, né? E isso não é à toa, é um espaço que é cuidado com muito carinho, planejado com muito carinho. Então eu entendo que esse espaço precisa ser valorizado. O que acontece é que muitas vezes quando a gente volta da maternidade ou volta de um local de adoção de um bebê, os adultos que vão cuidar dessa criança, os pais, tem uma sensação de que esse bebê vai se sentir incomodado de ficar sozinho. Então também é comum a gente ouvir, mas eu vou deixar ele no quarto, eu vou colocar ele no berço, ele vai se sentir sozinho. Então, na verdade, quem vai se sentir sozinho é você. Somos nós os adultos, né? É mais difícil para nós esse processo de ficar algumas horas longe do nosso bebê do que para o bebê. Esse é um comportamento que o bebê ainda não aprendeu. Se a gente não cuida e a gente não aproveita esse início para estabelecer uma rotina de descanso e de sono, cada vez mais vai ficar mais difícil. Então, na medida em que essa criança vai se desenvolvendo e vai crescendo, ela vai descobrindo outras coisas, aprendendo outras coisas e vai dificultando esse estabelecer de rotina. Mas esse estabelecer de rotina, não de uma coisa rígida que a gente está falando, mas ter o horário em que a casa começa a ficar mais tranquila e que a criança já sabe que de repente após o banho ela já vai ser levada para o quarto dela, ela já vai ficar no berço, que alguém vai, por exemplo, cantar uma música que tranquiliza ou contar uma história. Tudo isso vai facilitando porque vai criando um ritual que ajuda o bebê a se tranquilizar e entrar no sono. Então é muito importante que você pense nisso, né? Que na hora que te der algum tipo de angústia de pensar que você vai deixar o seu bebê no outro quarto, pense o seguinte: o sono é fundamental, é uma das necessidades biológicas básicas do ser humano. A gente pode controlar várias coisas, mas a gente não consegue controlar o sono. Você já reparou? Se você estiver profundamente cansado, você não consegue evitar de dormir.
E o que acontece às vezes muito com os bebês é que a falta de sono vai gerando estresse e irritabilidade. E aí ele quer dormir, ele não consegue, porque aí ele já está irritado e aí tudo vai ficando mais difícil. Então, eu penso que esse é um momento importante. Vamos tentar estabelecer essas rotinas desde cedo. Uma outra coisa que eu acho muito importante da gente lembrar aqui é evite levar o bebê para a cama dos pais, para a sua cama. Quando a gente dorme, a gente não tem controle do nosso corpo. Então, a gente pode, de repente, machucar o bebê. Né? Ele tá ali, a gente pode virar, a gente pode bater um braço. E para que isso? Então, se eu tenho que lidar com a minha ansiedade, vamos organizar isso de tal maneira que fique bom para a gente e para o nosso filho. Ele vai aprender, ele vai entender que existe uma rotina. Ele vai entender que dormir é importante e que é gostoso também. Ter um espaço com uma luminosidade adequada, com uma temperatura adequada, com um som adequado para que eu possa dormir. E ele aprende também que cada um tem o seu lugar. Ele tem a cama dele, o papai, a mamãe, o adulto que cuida, tem a cama dele. Isso é muito importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Frequentemente estaremos lançando novos vídeos no nosso canal do YouTube e acione as notificações. Até mais!